Você já se perguntou por quê, em um universo de guitarristas que disparam milhares de notas por minuto, são as poucas e longas notas de David Gilmour que parecem entalhar sulcos permanentes em nossa memória afetiva? O que faz com que um único bend seu, suspenso no ar por uma eternidade, comunique mais sentimento do que uma avalanche de virtuosismo técnico? A resposta, meu caro apreciador da boa música, não reside na velocidade ou na complexidade, mas em uma profunda e quase arquitetônica compreensão da emoção humana, traduzida em pura frequência sonora. Gilmour não é um mero guitarrista. Ele é um escultor de atmosferas, um compositor de paisagens sônicas que, uma vez visitadas, jamais nos abandonam. Para compreender a magnitude de seu legado, é preciso desconstruir a mitologia moderna do Guitar Hero, frequentemente associada à pirotecnia digital, e mergulhar nas fundações da música como linguagem da alma. A verdade, nua e crua, é que a música não é uma competição olímpica, e a guitarra, em sua mais nobre função, não é um instrumento de ginástica, mas um canal direto para o coração. Gilmour entendeu isso não por limitação técnica, mas por uma escolha filosófica e estética. Ele optou pela profundidade em detrimento da amplitude, pela precisão emocional em vez da profusão de notas. E é nessa escolha, nesse ascetismo sonoro, que reside o epicentro de sua genialidade atemporal. Para dissecar a maestria de Gilmour, precisamos, antes de tudo, nos libertar do preconceito que equaciona a grandeza musical à destreza digital. O próprio Gilmour admite com franqueza não possuir dedos velozes, mas reconhece, com uma confiança serena, que seu estilo é instantaneamente identificável. E aqui reside o primeiro e mais fundamental pilar de sua arte: a identidade sônica. Em um mundo saturado de imitadores, de discípulos que replicam licks e timbres com precisão robótica, a voz que Gilmour extrai de sua Fender Stratocaster é única, inconfundível e intransferível. Essa voz, no entanto, não nasceu do vácuo. Ela foi forjada, temperada e refinada no fogo primordial do blues. Gilmour jamais renegou suas origens, absorvendo com devoção a essência de mestres seminais, como B.B. King, Albert King e, de forma particularmente notável, Peter Green. Do primeiro, ele aprendeu a economia, a arte de dizer tudo com uma única nota, a fazer a guitarra cantar com o fraseado de uma voz humana. De Albert King, ele herdou a ferocidade e a expressividade dos bends de múltiplos tons. E de Peter Green, ele capturou aquela melancolia etérea, aquele sustain quase doloroso que parece carregar o peso do mundo. Contudo, e aqui a análise precisa ser direta e realista, Gilmour não é um guitarrista de blues em sua acepção tradicional. Ele não se aprisiona às estruturas de 12 compassos ou às progressões harmônicas canônicas do gênero. Em vez disso, ele promoveu uma espécie de canibalismo estético. Devorou o blues, digeriu-o por completo e assimilou seu componente mais vital e universal: a alma, a capacidade visceral de fazer uma corda de aço chorar, gritar, suspirar e confessar segredos como um ser humano. Ele pegou o léxico emocional do blues e o aplicou a um contexto sônico completamente novo e revolucionário: a vastidão psicodélica, conceitual e progressiva do Pink Floyd. Ele foi o tradutor que levou a linguagem da dor e da redenção do delta do Mississippi para as paisagens lunares da mente. O segundo e talvez mais crucial elemento que sustenta o edifício de sua arte é o seu domínio absoluto da melodia e sua reverência quase sagrada pelo silêncio. Gilmour é, em sua essência, um arquiteto do espaço sonoro. Enquanto uma legião de guitarristas sente uma necessidade compulsiva de preencher cada milissegundo de uma canção com uma torrente de notas, ele compreende que a pausa, a respiração entre as frases musicais, é tão expressiva e fundamental quanto a própria nota tocada. Seus solos não são exibições atléticas, são narrativas meticulosamente construídas, com introdução, desenvolvimento, clímax e resolução. Possuem uma curva dramática que espelha a jornada de um protagonista. Para esculpir essas narrativas,
Ele se apoia fundamentalmente em ferramentas harmônicas, que em mãos menos hábeis soariam como clichês. A escala pentatônica menor, a espinha dorsal de todo o blues e rock sob seus dedos, transcende sua simplicidade estrutural e se converte em um veículo para melodias de uma beleza pungente e desoladora. Ele a combina com uma maestria inata com os modos diatônicos, principalmente o eólio, a escala menor natural, e o dórico, este último conferindo um sabor sutilmente mais esperançoso e menos trágico às suas frases. A verdadeira mágica, no entanto, reside em sua capacidade de solar sobre as mudanças, playing over the changes. Ele possui uma precisão cirúrgica para identificar as chamadas target notes ou notas-alvo. À medida que a harmonia da base se move, Gilmour, com uma intuição assombrosa, pousa sua melodia em uma nota que pertence ao novo acorde, criando uma sensação de fluidez, coesão e inevitabilidade harmônica. É uma técnica sutil, quase subliminar, mas que ressoa em um nível profundo no ouvinte, mesmo que este não possua qualquer conhecimento de teoria musical. O solo final de Comfortably Numb é uma aula magna, um tratado sobre esse conceito. Cada frase, cada bend, cada nota sustentada parece ser a única resposta possível e perfeita para a progressão de acordes que a sustenta, estabelecendo um diálogo sublime e catártico entre a melodia solista e a tapeçaria harmônica. Aprofundando a análise técnica, é impossível não se deter na mecânica de seus bends e vibratos, que são, sem sombra de hipérbole, sua assinatura digital, sua impressão vocal. O bend, em sua definição mais simples, é a técnica de empurrar a corda para alcançar uma nota mais alta. Nas mãos de um músico comum, é um efeito, um ornamento. Nas mãos de Gilmour, é uma ferramenta primária de expressão vocal. Ele não apenas atinge a nota desejada com uma afinação impecável, um desafio em si, especialmente em bends de um tom e meio ou 2 tons inteiros, mas controla com precisão milimétrica a velocidade com que a nota sobe e desce, imitando as inflexões, os portamentos e os glissandos da voz humana. Seus bends de longo alcance são lendários, exigindo uma força física considerável nos dedos e uma memória muscular que leva anos para ser desenvolvida. Mas o segredo não reside apenas na altura do bend, e sim em sua aplicação dramatúrgica. Frequentemente, ele adiciona um vibrato sutil e controlado no ápice do bend, sustentando a nota em seu ponto de máxima tensão e fazendo-a florescer, como uma flor sonora, antes de permitir que ela resolva em uma nota de repouso. Esse controle minucioso da microtonalidade, as frequências que existem entre as notas do nosso sistema temperado ocidental, é o que confere à sua guitarra aquela qualidade líquida, plástica e intensamente emotiva. Ele não está tocando notas, está cantando através das cordas. O vibrato, por sua vez, seja executado com a força dos dedos ou com o uso sutil e elegante da alavanca de sua Stratocaster, é a respiração de sua música. Nunca é um vibrato rápido, nervoso ou espasmódico, como o de muitos guitarristas de hard rock e metal. É um vibrato lento, amplo e perfeitamente controlado, que adiciona calor, profundidade e tridimensionalidade a cada nota sustentada, transformando um som gerado eletronicamente em algo orgânico, pulsante e visceral. Nenhuma análise séria da obra de Gilmour estaria completa sem um mergulho profundo em seu papel como um pioneiro sônico, um verdadeiro timbrador e alquimista de efeitos. Ele entendeu muito antes da maioria de seus contemporâneos que os efeitos eletrônicos não eram meros adereços ou cosméticos sonoros, mas componentes integrais e estruturais da composição musical. O uso que ele fez de pedais como o Big Muff, o Univibe, o Electric Mistress Flanger e diversos tipos de delay e echo não apenas coloriu seu som, mas definiu a própria identidade de álbuns inteiros. O Big Muff, um pedal de fuzz de origem russa, é o coração pulsante de seus timbres mais agressivos, saturados e com sustain infinito, como ouvimos nos solos monumentais de Comfortably Numb e Dogs. Mas ele raramente o utilizava de forma isolada.
Sua genialidade consistia em empilhar e combinar pedais, usando um booster ou um overdrive para empurrar o Big Muff e esculpir sua resposta de frequência, domando sua natureza selvagem para obter um som que era simultaneamente colossal e articulado. O Univibe, um efeito que tenta emular o som pulsante e hipnótico de um alto-falante Leslie rotativo, tornou-se a textura assombrosa e aquática de faixas como Breathe, adicionando um movimento tridimensional e psicodélico ao seu timbre. E o delay? O delay. Nas mãos de Gilmour, o eco transcende sua função de mera repetição. Ele o utiliza de maneira rítmica e espacial, criando paisagens sonoras holográficas. Ele ajustava o tempo do delay, para que as repetições se tornassem subdivisões rítmicas da música, criando diálogos consigo mesmo e preenchendo o espaço de uma forma que um segundo guitarrista talvez fizesse. O uso do delay de fita Benson Echo Rack, com suas repetições quentes e que se degradam sutilmente, foi fundamental na era de The Dark Side of the Moon. Posteriormente, ao adotar delays digitais, ele popularizou o uso do delay de colcheia pontuada, Dotted Eighth Note Delay, criando aquele padrão rítmico galopante e contagiante que se tornaria a marca registrada de faixas como Another Brick in the Wall, Parte 2 e, principalmente, Run Like Hell. Essa alquimia sonora, a combinação meticulosa de sua Stratocaster preta, seus amplificadores Riwat valvulados, conhecidos por seu enorme headroom, ou seja, a capacidade de soar alto e limpo sem distorcer, e seu arsenal de efeitos em constante evolução, era parte indissociável de seu processo de composição. O timbre inspirava a melodia, e a melodia, por sua vez, exigia um timbre específico para florescer plenamente. Finalmente, é preciso ser brutalmente realista e direto. A grandeza de David Gilmour também é um produto direto do contexto em que ele estava inserido. A arquitetura sonora única do Pink Floyd, com suas longas passagens instrumentais, suas texturas atmosféricas e suas paisagens conceituais expansivas, era a tela perfeita para suas pinceladas sônicas. As harmonias ricas, complexas e frequentemente melancólicas dos teclados de Richard Wright e as estruturas líricas e conceituais grandiosas e filosóficas de Roger Waters criavam o palco ideal para que a guitarra de Gilmour assumisse o papel de narrador principal, o protagonista emocional da saga. Em uma canção como Shine On You Crazy Diamond, um épico de mais de 25 minutos dedicado ao membro fundador Syd Barrett, a guitarra de Gilmour não está apenas tocando notas. Ela está contando uma história de genialidade, loucura, perda e melancolia. As famosas 4 notas que abrem a peça, conhecidas como Syd's Theme, Si bemol, Fá, Sol, Mi, são um exemplo cabal de como a simplicidade mais absoluta pode carregar um peso emocional monumental. Ele não precisava de velocidade, pois tinha o mais precioso dos recursos: espaço. Espaço para respirar, para construir suas catedrais sonoras tijolo por tijolo, nota por nota, silêncio por silêncio. A dinâmica da banda, com a bateria muitas vezes esparsa e tribal de Nick Mason, fornecia a fundação rítmica sobre a qual Gilmour podia flutuar, sem a necessidade de competir por espaço na mixagem. Ele não era apenas o guitarrista solista. Ele era o pintor responsável pela cor e pela luz da paisagem sonora da banda. Portanto, quando voltamos à pergunta inicial, por que David Gilmour é um guitarrista tão bom? A resposta se revela como um mosaico complexo e multifacetado. É a sua fundação inabalável na alma expressiva do blues, transcendida para um universo sonoro novo e inexplorado. É o seu fraseado melódico impecável, onde cada nota é deliberada, carregada de intenção, e cada silêncio é uma declaração de propósito. É seu domínio técnico sobre os elementos mais vocais e humanos da guitarra, os bends e vibratos, que transformam cordas de aço e captadores magnéticos em pura emoção palpável. É sua genialidade como um alquimista de timbres, um engenheiro sônico que usou a tecnologia não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta para expandir a paleta da arte
e não apenas para produzir ruído. E é, em última análise, sua capacidade de compor solos que são, em si, canções memoráveis, narrativas que se desenrolam e nos capturam sem a necessidade de uma única palavra, provando que a música instrumental pode ser tão eloquente quanto qualquer poema. David Gilmour nos ensinou a lição mais valiosa de todas, que o verdadeiro poder da guitarra não reside em quão rápido seus dedos podem se mover, mas em quão profundamente seu coração pode sentir. E, o mais importante, em quão intensamente você pode fazer o ouvinte sentir junto. A guitarra de David Gilmour não é para os ouvidos, é para a alma. E é por isso que, décadas depois, suas notas continuam a ecoar no silêncio, assombrando, maravilhando e consolando a todos nós com sua beleza atemporal e sua inegável e implacável verdade emocional.